Olá, bom dia para você nessa manhã, véspera de Natal. Pode chegar, seja muito bem-vindo. O convite é o de sempre. Vamos juntos conferir o que foi notícia nessa semana no Brasil e no mundo. O Pix bateu um novo recorde de transações diárias nessa semana, no mesmo dia limite para o pagamento da segunda parcela do 13º salário. Pela primeira vez desde que foi criado, o Pix ultrapassou a marca de 100 milhões de movimentações em um dia. Segundo o Banco Central, foi um novo recorde de transações diárias. Essa marca foi atingida no mesmo dia em que venceu o prazo para o pagamento da segunda parcela do 13º salário. A ferramenta de pagamento instantâneo foi usada em mais de 104 milhões de operações pelos usuários finais. De acordo com a entidade monetária, o resultado superou a marca de 99 milhões e 400 mil transações feitas em 30 de novembro deste ano. Segundo o BC, os sistemas funcionaram com estabilidade ao longo de todo o dia e conseguiram atender à alta demanda. Ao todo, o valor financeiro do novo recorde do Pix equivale a 60 bilhões e 300 milhões de reais. E por falar em 13º, esse é um recurso que faz com que a economia brasileira ganhe fôlego. Mas sempre fica a dúvida sobre o que fazer com o dinheiro, já que muita gente quer dar presentes, mas tem contas para pagar e alguns têm dívidas para honrar. Vamos conferir na reportagem especial do Leonardo Félix. Sempre que chega o fim do ano, a economia brasileira dá um respiro com o bem-vindo 13º salário. Trabalhadores do setor público e privado receberam o benefício, que completou em 2022 60 anos de sua criação. Seja para fazer compras, para pagar dívidas ou investir, o abono salarial impacta positivamente a atividade de diversos setores econômicos. Segundo o DIEESE, o 13º salário tem o potencial de injetar na economia brasileira cerca de 250 bilhões de reais, o que representa aproximadamente 2,6% do PIB do país. Aproximadamente 85 milhões e 500 mil brasileiros estão sendo beneficiados com rendimento adicional, em média de R$ 2.672. O 13º salário é pago aos trabalhadores do mercado formal, inclusive aos empregados domésticos com registro em carteira, aos beneficiários da Previdência Social e aposentados, e beneficiários de pensão da União e dos estados e municípios. Mas, afinal de contas, qual tem sido o destino do abono salarial dos trabalhadores? O brasileiro está indo às compras, pagando dívidas ou fazendo investimentos? Fomos às ruas para tirar essa dúvida. Eu paguei mais dívidas e o que sobrou agora vim gastar um pouquinho. Tá bem difícil, viu? As coisas estão muito caras. Então a prioridade é primeiro pagar as contas e o que sobra a gente gasta um pouquinho pro final do ano. Aí eu guardei um pouco para pensar no ano que vem, né? Final de ano eu também vou dar uma gastadinha, mas economizando sempre. Eu comprei bastante presente para os meus sobrinhos, comprei pro meu marido e eu consegui ainda guardar um dinheiro. R$ 1.000. Economizei bastante. Eu guardei e só comprei com aquilo que eu já tinha e pouco, para não gastar muito. Difícil chegar a uma decisão do que fazer com o dinheiro, não é verdade? Conversamos com uma educadora financeira que trouxe dicas e orientações ao brasileiro para utilizar da melhor forma os recursos do 13º salário. É sempre importante a gente não sair gastando sem pensar, mas buscar uma estratégia. Principalmente, se eu não tenho ali o hábito de começar a guardar, reservar, é uma oportunidade de dar esse pontapé inicial e ter muito cuidado e atenção se o foco for quitação de dívidas. Posso reservar uma parte, principalmente pensando em itens, produtos, serviços que eu vou precisar de mais recursos, de mais dinheiro e que não necessariamente só o meu ganho mensal vai ser suficiente. Então, eu vou precisar sim reservar alguns meses para conseguir fazer essas conquistas maiores. Então, esse nosso hábito de sair consumindo, de sair comprando, ainda é histórico, é cultural, é do ser humano e a gente precisa com atitudes, com ensinamentos, trazer essa outra vertente de que dá para a gente equilibrar. Não é porque a gente recebeu um recurso agora que tem que gastar de forma imediata.
Mas é possível para o consumidor realizar compras de maneira planejada e responsável, sem comprometer seu orçamento para o restante do ano? Tem algumas estratégias. Primeiro, quem vão ser as pessoas que vão ser ali presenteadas, que eu quero dar alguma coisa? Lista todas essas pessoas. Coloque também qual o valor máximo que eu posso gastar globalmente. E aí, depois desse valor, quanto que eu vou elencar para cada pessoa? Tem pessoas que você vai querer gastar um pouquinho mais, outras um pouquinho menos. E a partir disso, eu vou para a pesquisa. E depois de tantas compras no fim do ano e despesas que não param logo no primeiro mês do ano, vai sobrar algum dinheiro? Para mim deu, porque eu me planejo bastante, né? Então deu para guardar assim um pouquinho, porque aí tem IPTU, né? Janeiro vem mais coisa por aí. Então eu já reservo para isso, para não me apertar. Sobrou um pouquinho, né? Investi em algumas coisas para minhas crianças e guardei um pouquinho, porque o futuro, né? Daqui para frente, de janeiro em diante, aí tem que pensar um pouquinho também, né? Não gastei tudo, não. Sou muito gastona, não. Tem que economizar, né? Planejamento financeiro é importantíssimo, principalmente porque janeiro é um mês de muitos gastos. Mas para alguns essa história aí de guardar dinheiro, pagar contas ou honrar dívidas não faz muito sentido. Eles querem brinquedo, principalmente nessa época do ano. Quase 4 anos completos e a mãe diz logo. Ele é bem decidido. E lá vai ele mostrando, falando. Você quer esse? O presente do João Pedro já está garantido. Tem que comprar o presentinho, senão vem a cobrança. Brinquedo é a segunda principal opção de presente neste Natal, de acordo com a pesquisa da Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul e Sebrae. Só perde para roupas, calçados e acessórios. Nesta loja, o movimento já começou a se intensificar. O estoque foi reforçado para atender a clientela. A gente está acompanhando o nosso crescimento de 7% a 10%. Então a gente abasteceu bem, com produtos bem procurados, produtos de ótima qualidade, aguardando esse pessoal vir. Para quem prefere a facilidade de comprar sem sair de casa, os comerciantes estão antenados nessa tendência. Daqui da loja, o vendedor conversa com o cliente pelo telefone, manda foto das sugestões de presente, fala sobre preço, negocia como vai ser o pagamento e ainda manda entregar. Os gastos com presentes este ano deverão ficar na média de R$ 346, de acordo com a pesquisa da Fecomércio e Sebrae. É um pouco menos do que o valor de uma pista de carrinho da moda, por exemplo, e um pouco mais que o preço de uma boneca com acessórios. Em meio a tantas opções no setor de brinquedos, o aquecimento esperado com as compras de Natal em Campo Grande é de R$ 91 milhões. A arrecadação de impostos do governo federal bateu recorde e é a maior em 22 anos. A arrecadação federal do mês de novembro chegou a 172 bilhões de reais, com alta real já corrigida pela inflação de 3,25% em relação a novembro de 2021. Segundo as informações divulgadas pela Receita Federal Brasileira, esse é o maior resultado para um mês de novembro desde 2013. Quando o governo arrecadou 191 bilhões e 400 milhões de reais. Segundo o fisco, o acréscimo observado no período pode ser explicado principalmente pelo crescimento dos recolhimentos de imposto de renda das pessoas jurídicas e contribuição social sobre o lucro líquido. Somente essas duas fontes geraram a arrecadação de 30 bilhões e 700 milhões de reais em novembro deste ano, registrando um crescimento real de 15,16%. Outro destaque para o mês foi a Receita Previdenciária, que teve a arrecadação de 45 bilhões e 800 milhões de reais, com um acréscimo real de 3,87%. A gente vai para um rápido intervalo e na volta falamos sobre o especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus, que será exibido hoje. O tema deste ano é a decisão. Nós voltamos já, não perca!
bem-vindo mais uma vez. Estamos de volta nesse sábado, véspera de Natal, e voltamos com um destaque nacional. A partir de janeiro, 4 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, vão emitir a nova carteira de identidade, que contará apenas com o número do CPF. Moradores de São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Mato Grosso e o Distrito Federal passarão a ter acesso à nova identidade, que já entrou em vigor em julho deste ano e já é utilizada em alguns estados brasileiros. A chamada nova identidade, ou CIN, como é chamada, conta com apenas o número do CPF como registro geral e não possui o número do RG, que deixará de existir. Atualmente, cada estado emite o RG, o que pode possibilitar que um cidadão tenha vários números, um em cada região do país. Já o CPF é um único registro para todo o país. A intenção da medida é desburocratizar o acesso e unificar o número do documento dos cidadãos nos estados, para evitar fraudes. O novo modelo prevê também a integração de diferentes órgãos, o que viabiliza a realização de consultas em base de dados. A CIN será emitida nas versões físicas e digital. A versão física, de papel ou de policarbonato, atende os que não possuem acesso à internet, smartphone ou computador. Ela contará com marcas d'água na imagem do território nacional e no brasão da República. Os dados serão mantidos e contará com detalhes de segurança. Já o documento em formato digital é obtido por meio do aplicativo gov.br, mas somente depois da emissão da carteira física. A CIN possui um QR Code que poderá ser lido por qualquer cidadão e vai permitir checar se a identidade é autêntica ou se foi furtada ou extraviada. O documento segue padrões internacionais e possui um código MRZ, o mesmo utilizado em passaporte, que permite a entrada em países do Mercosul com maior facilidade. O prazo de validade é de 5 anos para crianças de até 11 anos de idade e de 10 anos para quem tem de 12 a 59 anos de idade. Já as pessoas com mais de 60 anos não precisarão trocar o documento. Para ter acesso é preciso ter o CPF regularizado na Receita Federal. A troca do documento não será obrigatória e a substituição poderá ser feita de forma gratuita. As atuais carteiras de identidade com RG incluso permanecerão válidas até dia 29 de fevereiro de 2032. A Secretaria-Geral da Presidência da República informou que, até o momento, quase 106 mil documentos do novo formato já foram expedidos em todo o país. No destaque internacional, a farmacêutica suíça Roche anunciou que a Agência Americana de Medicamentos, a FDA, aprovou a comercialização de um medicamento para tratar a Covid-19 em adultos hospitalizados. A FDA, Agência Americana de Medicamentos equivalente à Anvisa no Brasil, aprovou a comercialização do tocilizumab. Vendida sob o nome de Actemra, a droga da Roche é usada para tratar a Covid-19 em adultos hospitalizados. De acordo com a farmacêutica suíça, desde o começo da pandemia, o medicamento foi administrado em mais de 1 milhão de pessoas internadas com a doença. A Roche revelou em comunicado que mais de 30 países já tinham aprovado o tocilizumab, destinado originalmente ao tratamento de artrite reumatoide. Antes da homologação pela FDA, o anticorpo monoclonal intravenoso foi usado nos Estados Unidos com base em uma aprovação de emergência concedida em junho de 2021. A Roche anunciou em abril que seu pedido de homologação para o uso do medicamento em pacientes internados com Covid teria uma revisão prioritária, condição reservada a remédios para doenças graves com poucas opções de tratamento. A farmacêutica suíça alerta que, com o surgimento de novas variantes, os tratamentos aprovados pela FDA, incluindo o Actemra, continuam sendo fundamentais para dar continuidade à luta contra a Covid. E como acontece todo ano, neste sábado, véspera de Natal, será exibido o especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus. O tema escolhido para 2022 é a decisão. O grande espetáculo vai lembrar a história do nascimento de Jesus e levar o público a refletir sobre a transformação de vida que ele pode oferecer. Aliás, só ele pode. A reportagem é da Maria Clara Leite. O grande espetáculo de Natal foi aberto pela Orquestra da Igreja Internacional da Graça de Deus.
sequência, o coral emocionou os mais de 1.000 espectadores presentes. Deus conosco, sempre será eternamente. Nós ensaiamos todo esse tempo, há mais de 3 meses, e chegar no dia foi uma emoção maravilhosa. Para nós foi algo que não temos palavra para explicar, sabe? Foi maravilhoso. Glória ao Rei que nos nasceu, Emanuel, Filho de Deus, sempre conosco estará. Enquanto o público se encantava com os louvores, nos bastidores o elenco do musical terminava de se arrumar para a grande apresentação. Tá todo mundo animado? Sim! Um pouco de nervosismo, mas tá tudo ok. Ansiosos. E essa ansiedade toda estava diretamente ligada à mensagem transmitida essa noite. A gente até fala que a gente não está fazendo uma peça, mas pregando a palavra de Deus através da arte. Com teatro, com dança, com libras e tudo bom para a glória de Deus, é claro. E uma das características, né, que faz parte do caráter de Deus é a excelência. E nós realmente trabalhamos focados nisso, sabe? Tudo foi feito com muita excelência. Então hoje é dia de entregar a mensagem de Deus através desse especial de Natal. A decisão. Quem decide se o seu Natal será o mesmo é você. Esse é o tema do espetáculo que mostra que todos podem recomeçar, ter um final de ano diferente, uma nova vida. Basta decidir. Jamais desanimar, decide. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós comemoramos, então, o Natal, a vinda dele, entenda que teve que nascer de uma mulher para ir à cruz. Nasceu com a missão de morrer no nosso lugar. Para quê? Morrer a nossa morte para vivermos a sua vida. Eu venho em nome de Deus dizer que um menino nascerá. E ele será como um pastor para Israel e luz para os gentios. Ele tomará sobre si nossas enfermidades e dores. Nós o consideraremos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Por isso não aceitem as más condições em que vivem. Este castigo já está sobre ele. E quem decide se continuarão carregando esse fardo ou não, são vocês mesmos. Eu acredito que a maior decisão a peça retratou. Nós temos que deixar Jesus nascer em nossos corações. As coisas não vão mudar enquanto a gente não abre o nosso coração para receber Jesus. Os vícios vão permanecer, as doenças elas podem continuar, as brigas dentro de casa, os familiares caindo, mas quando a gente toma a decisão certa e fala assim, não, eu vou deixar Jesus entrar, ele muda o Natal. A peça conta a história de uma jovem que resolve buscar na internet uma maneira de viver um Natal feliz, mesmo diante dos problemas. Ao clicar em um link proibido, é levada a uma viagem no tempo, onde encontra o profeta Isaías e o anjo Gabriel, que ensinam a ela lições valiosas. Foi palco do maior momento da história da humanidade, o nascimento de Jesus Cristo de Nazaré. Nossa peça mostra o quanto é grande o amor de Deus para com todos os homens. E não importa o seu pecado, o seu passado, Deus lança no mar do esquecimento. Por isso, ele enviou Jesus, Sol, para amar e morrer por todos os homens. E pela sua graça, dar a eles, a todos eles, a chance de recomeçar. Do começo ao fim, as cenas ganham ainda mais vida, com muita música e dança. Que a realidade, a eternidade, seja um sopro de sua voz em mim. A gente sempre vem no especial de Natal, né? E cada vez é uma mensagem, né, que nos transforma, nos edifica, né? E eu achei maravilhoso. A parte que mais me impactou foi a parte da dança das libras, né? Que pôde mostrar que a igreja também pode ser inclusiva, né? E nunca mais pensar em desistir. Ele me deu motivos para poder sorrir. Me deu uma chance, uma nova chance para recomeçar. Eu
foi um espetáculo edificante para nossas vidas, mudou a nossa percepção, modo de pensar, né? Eu creio que não só a minha vida, eu creio que a vida de todos serão daqui abençoados, em nome de Jesus. Muito emocionante, a gente trouxe uma turma aqui enorme para estar assistindo e não tem como não se emocionar. Muito lindo. A gente que produz, a gente sempre repara e sabe o que acontece que não deveria ter acontecido, mas até o que não deveria ter acontecido foi uma bênção aqui hoje. Pequenos que a gente acha que pode ser deslizes, mas tudo cooperou para o nosso bem e as pessoas ficaram emocionadas, porque eu acredito que tudo aqui está debaixo da graça, está debaixo da unção de Deus. E você não pode perder a exibição do especial de Natal no dia 24 de dezembro, às 10 horas da noite, na HIT TV. É a mensagem que vai trazer esperança, cura para muitas pessoas e acredito que salvação, libertação e as pessoas vão ser tocadas pela presença de Jesus nesse lugar. Tome a sua decisão. Deixe Jesus nascer. Só quem pode decidir se o seu Natal será o mesmo ou não é você. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia nesse sábado. Um Feliz Natal para você e até mais.